Então, estamos gravando. Então, novamente agora, para ficar registrado, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Ferreira, eu sou o chefe do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Em nome do CNJ, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, dizer que é um prazer ter todos vocês aqui no curso, à distância com a gente. Nós rodamos praticamente o Brasil todo com esse curso no formato presencial. A gente estava agendado para ir aí no TRF da 5ª Região em abril, se eu não me engano, pouco antes da pandemia e dos cursos presenciais do CNJ serem suspensos. Então, é com muita felicidade que a gente conseguiu fazer a adaptação desse curso presencial para esse formato à distância, e vocês serão a primeira turma a participar dele nesse novo formato. Não que vocês serão nossas cobaias, não é nada disso. Só estou dizendo que vocês terão o privilégio de participar dessa metodologia inovadora. E por isso também eu conto com a ajuda de vocês ao longo do curso e ao final do curso, para que vocês possam nos dar feedbacks, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais o curso e aperfeiçoando essa metodologia, porque, como é a primeira turma que a gente está fazendo, ele está ainda num processo de construção. Tudo bem? O nosso curso, eu espero que vocês já tenham, todos que estão aqui, já tenham entrado na plataforma e se apresentado. A gente começou ontem e hoje com a ambientação do curso, então não teve conteúdo ainda, era só para vocês conhecerem o ambiente do curso, acessarem, se apresentarem, conhecerem o cronograma. Nós recebemos algumas perguntas porque os módulos ainda estavam bloqueados. Nós postamos um cronograma lá no fórum de avisos. Eu já aproveito para dizer que todas as informações importantes do curso vão ser postadas naquele fórum de avisos. Com o cronograma, com o calendário. Então, nós vamos abrir a cada 3 ou 4 dias, nós vamos disponibilizar um módulo para que vocês possam estudar, ler o material, realizar as atividades, participar do fórum, e só então a gente abre o próximo módulo. A gente não vai fechar o módulo anterior, tá? Então vocês vão continuar tendo acesso ao conteúdo dos módulos anteriores, mas essa abertura vai ser gradual para que a gente possa focar em cada período de 3 a 4 dias as discussões no módulo que a gente está estudando no momento, tá bom? Nós teremos, como eu falei, avaliações por questionário e nos fóruns de discussão, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à metodologia do curso, ao acesso à plataforma, se você esqueceu a senha, não está conseguindo acessar, não está conseguindo postar alguma mensagem no fórum, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte técnico, tá? Eu já coloquei lá também no fórum de avisos, mas eu repito aqui, o e-mail. Normalmente a gente faz o suporte por telefone e por e-mail, mas no CNJ todos nós estamos trabalhando em home office, então a gente está centralizando o suporte técnico no nosso e-mail, tá? É ead@cnj.jus.br. Tá lá no fórum de avisos, se vocês esquecerem, vocês podem entrar lá e mandar e resgatar esse e-mail, tá bom? E sem mais me adiantar aqui, eu vou passar a palavra já para os nossos dois professores. A ideia dessa aula inaugural não é fazer a replicação, né, a reprodução de uma aula presencial aqui pela plataforma, mesmo porque o conteúdo do curso está todo já foi todo adaptado para esse formato à distância. Então, a ideia é só que os professores façam uma apresentação de como o curso acontecerá, falar dos tópicos principais do curso, fazer uma introdução, criar esse contato entre vocês, aí e depois o curso vai acontecer lá na plataforma e vocês vão poder continuar interagindo com eles por meio dos fóruns de discussão e das mensagens, tá bom? Alexandre, você já está conseguindo falar? Eu acho que ainda está tendo algum problema com o áudio do Alexandre. Diogo, eu vou passar a palavra para você então, tá bom? Nós temos 2 professores nesse curso, no curso à distância, que fazem parte da equipe dos professores dos cursos presenciais também. Tá? Então, quando a gente oferece esse curso presencial, nós temos professores que são do STJ, professores que são do STF, cada um falando a parte referente ao seu tribunal. Só um minuto, gente. Cada um falando a parte referente ao seu tribunal. Então, para o curso à distância, nós trouxemos um professor do STF e um professor do STJ, que vão trabalhar com a tutoria com vocês nos 2 temas.
Tudo bem? Então, para começar essa aula, eu passo a palavra agora para o professor Diogo Werneck, né, que é especialista nesse tema. Eu vou pedir para ele falar o currículo dele, que eu não estou com ele fácil aqui, e é do STJ, é assessor do STJ, e vai apresentar para vocês essa parte do curso, tá bom? Diogo, você está com a palavra. Bom, muito boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Werneck. Eu sou servidor já do STJ já desde 2007. Já tem alguns anos que eu trabalho lá no Superior Tribunal de Justiça. Sou especialista em direito processual civil e já há algum tempo já venho trabalhando com as temáticas de admissibilidade dos recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Lá no STJ eu trabalhei um tempo na vice-presidência, fazendo exatamente essa admissibilidade. No início, ou já um pouco tempo depois que foi implantada e em vigor os filtros da repercussão geral para o STF, então eu participei de toda aquela dificuldade inicial de como que se fazia, como é que analisava um recurso, e conheço um pouco do mesmo desafio que vocês aí do TRF, da Quinta Região, trabalham também. E depois disso eu vim trabalhar na presidência do STJ. Hoje eu trabalho no núcleo ligado diretamente à presidência. E nesse núcleo ele é responsável exatamente pela análise da admissibilidade do recurso especial. Então a gente faz um trabalho muito semelhante ao que vocês também trabalham aí com o viés do recurso especial, esse viés bifásico do juízo de admissibilidade. E para mim é um prazer, uma honra muito grande estar participando nessa nova modalidade de curso à distância promovido pelo CNJ. Queria agradecer aí o Diogo Ferreira e toda a coordenação do CNJ, batalhou muito para que esse curso estivesse sendo oferecido para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem bastante, que é uma oportunidade muito bacana de aperfeiçoar nessa atividade, que é a atividade de ponta do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, essa análise de admissibilidade. Então, um trabalho que vocês fazem entregam diretamente para os tribunais superiores. E é muito bacana e é muito específico essa atividade. Então, esse apoio que o CNJ tem de olhar com carinho e dessa dedicação especial, elaborar um curso que já foi presencial hoje, estamos inaugurando essa nova modalidade de um curso totalmente à distância, é muito importante. Então, eu queria deixar aí um agradecimento e os parabéns aí para toda a equipe do CNJ, o Dr. Cal, que teve a ideia e levou adiante esse curso. E prosseguindo, então eu trabalho hoje nessa análise de admissibilidade dos recursos especiais, e durante esse curso nós iremos exatamente trabalhar a atividade que vocês fazem no recurso especial, no recurso extraordinário. Então o curso é dividido, que a gente teve a oportunidade de avançar um pouquinho, ou folhear os primeiros módulos, o primeiro módulo do curso. Ele foi dividido em duas etapas, sendo o primeiro, segundo e terceiro módulo. O primeiro e segundo módulo voltado para o STJ, e depois um módulo específico, outros dois módulos específicos para o STF. Então a gente vai analisar, vou estar com vocês na parte do Superior Tribunal de Justiça com relação ao recurso especial, e o doutor Alexandre Freire vai estar coordenando e supervisionando como tutor do curso na parte do Supremo Tribunal Federal, na análise do recurso extraordinário. E o que nós vamos ver dentro especificamente do recurso especial? Vamos analisar, acompanhar. Bom, inicialmente a gente vai fazer um panorama geral dessa situação do Poder Judiciário, ter algumas rápidas reflexões sobre o volume de processos que nós temos em trâmite no Poder Judiciário. E eu sei que vocês aí no TRF da Quinta Região enfrentam um desafio muito grande, assim como nós no Superior Tribunal de Justiça. E o que tem sido feito em termos de inovação, institutos jurídicos novos. E, particularmente, dentro dessa inovação, trazer dois institutos, as temáticas dos recursos repetitivos e a repercussão geral. Fazendo rapidamente um paralelo entre os dois institutos, principalmente para estabelecer algumas diferenças entre a repercussão geral e o repetitivo. E prosseguindo com as novas temáticas de recursos repetitivos, como que ela impactou no juízo de admissibilidade? Lá atrás, quem
teve oportunidade de fazer admissibilidade do recurso especial ou extraordinário na vigência do Código 73, ainda antes de 2006, 2008, o papel da vice-presidência era receber o recurso especial extraordinário, analisar só a aplicação dos óbices processuais de admissibilidade. Com a introdução lá no já revogado CPC 73 dos artigos 543A, 543B e 543C, houve toda uma mudança de paradigmas. E isso veio só se consolidar agora com o novo Código de Processo Civil, aí com os artigos 1036 e seguintes, nas temáticas repetitivas, e 1035, especificamente sobre a repercussão geral. E daí, como é que a gente faz essa análise agora? Então, vamos trabalhar esse procedimento da aplicação dos repetitivos e da análise dos requisitos de admissibilidade, essa problemática de aplicar o astemático repetitivo a um recurso especial que, porventura, às vezes, possa vir a apresentar algum óbice de admissibilidade. O que eu faço primeiro? Eu reconheço uma deserção, ou eu nego seguimento ao recurso por conta do repetitivo, ou eu sobresto o processo. Então, tem toda essa discussão, a gente vai tratar um pouquinho, veremos as hipóteses de aplicação de cada um dos incisos do 1030 do CPC e a importância de utilizar a nomenclatura do dispositivo adequado para cada situação. Ele é negativa de segmento do inciso 1, que é a competência que os tribunais têm para colocar fim, em definitivo, uma demanda já apreciada pelos tribunais superiores nas temáticas de repetitivo ou da repercussão geral. O encaminhamento para a retratação, uma nova oportunidade que tem do órgão fracionário em alinhar o entendimento do precedente. O encaminhamento, o sobrestamento do recurso, uma forma de assegurar a isonomia e segurança jurídica até que a tese do repetitivo venha a ser fixada. O envio de um recurso, como um recurso representativo da controvérsia, ou RRC, a participação do tribunal que é efetiva na seleção das questões múltiplas, para que seja firmada a tese que é interessante e que apresente uma relevância para o tribunal. E, por fim, a própria análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, que é deixada para um segundo momento, privilegiando exatamente esses primeiros passos da aplicação das temáticas dos recursos repetitivos. E esse juízo de admissibilidade, ultrapassada a aplicação dos repetitivos, é inicialmente feita exatamente pelo tribunal de origem, um juízo bifásico, e depois, de forma definitiva, pelo tribunal ad quem, o STJ ou o STF. E dentre os principais requisitos que nós vamos analisar na admissibilidade, vamos fazer uma análise bem exauriente dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. A gente vai passar entre os pressupostos extrínsecos. A gente está falando sobre tempestividade, isso é uma questão muito conturbada. Como é que se conta o prazo? O novo CPC veio com novas regras de contagem de prazo em dias úteis, então tem que verificar antes de analisar o recurso qual que era o CPC aplicado, se era o CPC antigo ou o CPC novo, apesar que hoje em dia já praticamente não temos muitos recursos especiais sobre interpostos na vigência do CPC 73, mas temos que fazer essa análise com essa conferência, questão de feriado local, suspensão de prazo, interrupção de prazo, a diferença de um e outras particularidades, tudo isso vai estar descrito. Vamos falar sobre a representação processual, que é a análise se o subscritor do recurso especial ele está habilitado para atuar em nome daquela parte, se a cadeia de subestabelecimento está completa. Vamos analisar também o preparo do recurso, se a parte juntou a guia, como é que eu faço essa análise do preparo, o que eu tenho que olhar na guia, o que eu tenho que conferir no comprovante de pagamento da guia, vai ser bem analisado. O exaurimento de instância, se a parte interpôs realmente o recurso, como exigido pela norma constitucional, de que tem sido um acordo de última instância, de única ou última instância, vamos analisar também essa aplicação. E depois vamos passar para a análise dos pressupostos intrínsecos, aqueles voltados mais para dentro da peça do recurso especial. E aí, o que a gente vai analisar? Bom, vamos analisar se a parte indicou o permissivo constitucional, que é uma exigência legal e da própria jurisprudência do STJ, que indique. Se, além de indicar o permissivo constitucional que autoriza a interposição do recurso especial, se ele indicou o artigo de lei tido por violado, e isso decorre bastante dessa natureza vinculada dos recursos excepcionais, o RESP, o RE,
que ele é formulado diferente da apelação, ele tem toda uma forma e sistematização de acordo com a lei e a Constituição para ser elaborado, então tem que indicar esse artigo de lei de violado, se a argumentação está pertinente, se não existe uma deficiência de fundamentação, também muito linkada à questão da fundamentação vinculada do recurso. Como é que se faz o dissídio? Como é que eu vou analisar se o dissídio for feito? O que eu tenho que analisar para aferir a admissibilidade ou não do recurso com relação à linha C do permissivo constitucional? A questão do pré-questionamento, muito interessante, o CPC veio e trouxe inovações dentro do pré-questionamento ficto, a questão da oposição dos embargos de declaração para configurar o pré-questionamento do artigo 1025, a gente vai analisar isso também direitinho, quando vai estar pré-questionado ou não. Questão do reexame de fatos, a famosa súmula 7 do STJ, também a súmula 5, impossibilidade de reexame de matéria contratual. Tudo isso a gente vai ver de forma mais pormenorizada no decorrer do nosso curso. E feito esse panorama aí da aplicação dos repetitivos e também da análise dos requisitos de admissibilidade, vai ver uma outra questão que é justamente a acumulação ou combinação dessas duas situações. É muito comum um recurso especial apresentar mais de um capítulo. E, eventualmente, um dos capítulos pode estar submetido às temáticas dos recursos repetitivos e o outro não. Então, como é que eu vou fazer admissibilidade? Eu posso fazer admissibilidade fracionada, admitir uma parte do recurso e sobrestar o outro? O que eu estou fazendo? Estou admitindo o recurso, ou o processo, ou a tese, e eu vou sobrestar o que aqui embaixo, se eu for enviar o recurso para o STJ? Eu posso não admitir e negar seguimento ao mesmo tempo? Então, como eu vou trabalhar diante dessas questões? É importante, até para propiciar que a parte possa exercer seu direito de impugnar a decisão, porventura proferida, adequadamente. Então, se um recurso ele possui 2 capítulos, um relativo às temáticas dos recursos repetitivos e um outro relacionado à admissibilidade, tem que deixar isso bem claro na decisão. E lembrando que essa possibilidade de 2 capítulos diferentes, para aplicar a negativa, por exemplo, da segmento em um capítulo e na admissibilidade no outro, tem que ser efetivamente para capítulos diferentes. Se o capítulo é mesmo, não convém eu inadmitir por falta de pré-questionamento e sobre essa mesma controvérsia negar seguimento aplicando a repetitivo, por exemplo. Então, vamos destacar isso também, essa aplicação adequada. E, porventura, se a gente tem um recurso que foi negado seguimento no capítulo, inadmitido no outro, no consectário legal, por exemplo, teve uma inadmissão pela súmula 7. Como deixar isso claro no dispositivo? Com relação à questão principal, nego segmento ao recurso, tendo em vista o tema tal da semática dos recursos repetitivos no STJ, e, com relação às demais questões, inadmito. Desse dispositivo aí que está amarradinho, com 2 capítulos, a parte sabe que ela vai ter que interpor o recurso adequado para negativo de segmento e o recurso adequado, caso ele queira impugnar também a parte do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. A gente também vai analisar essa questão de impugnação às decisões tidas pelo presidente ou vice-presidente do tribunal. Então, acho que vai ser bem interessante, são muitos assuntos. Quem teve a oportunidade de trabalhar no Código 73 viu que o novo Código de Processo Civil trouxe muitas explicações dentro das temáticas dos recursos repetitivos. De toda forma, várias outras continuam pendentes de serem enfrentadas e são solicitadas muitas das vezes pela própria jurisprudência, entendimento jurisprudencial do STJ e do STF. Também vai estar no conteúdo desse curso qual é essa orientação jurisprudencial para cada fase de aplicação do repetitivo ou dos pressupostos de admissibilidade. Bom, em geral, eu espero que vocês tenham um bom proveito, que aproveitem essa oportunidade realmente. O curso está muito bacana, foi muito bem desenvolvido e a ferramenta é excelente. Eu acho que a gente tem que aproveitar e desejo para todos bom proveito, bom curso e uma ótima tarde. Diogo, devolvendo aí a bola para você. Abraço para todos. Obrigado, Diogo. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre. Alexandre, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo muito bem. Você consegue me ouvir agora?
Consigo, sim, ver e ouvir. Maravilha. Então, agora eu passo a palavra para outro professor do curso, professor Alexandre, que é um grande especialista no tema, tem doutorado. Eu vou pedir para que ele também faça a apresentação do seu currículo. E com a palavra, você, Alexandre. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra poder participar desse importante curso que foi ofertado pelo Conselho Nacional de Justiça. Inicialmente, eu queria agradecer ao ministro-presidente Dias Toffoli pela oportunidade de podermos participar desse importante curso sobre admissibilidade, aos juízes Richard Paikin, Carl Schmidt e também ao nosso querido amigo Diogo Ferreira, que tem feito um trabalho notável no CNJ, na perspectiva de desenvolver e aprimorar esse curso que estamos participando. Então, para mim é uma grande honra poder participar desse curso e agradecer ao Diogo pela nossa participação. E também gostaria de dizer da minha alegria em poder participar como tutor dessa iniciativa com o meu querido amigo Diogo Werneck, que é um grande estudioso do tema do recurso especial, dos recursos especiais repetitivos. Então, sempre que nós estamos participando juntos, eu sempre estou aprendendo com ele. Então, para mim é uma grande honra. Eu, atualmente, exerço a função de assessor especial da presidência do Supremo Tribunal Federal, auxilio o ministro-presidente nos recursos extraordinários com repercussão geral que são submetidos ao plenário do Supremo, tanto no ambiente presencial quanto no ambiente virtualizado. Também participo do exame das ações do controle abstrato de constitucionalidade e também dos temas relacionados à repercussão geral. Não em relação à própria gerência da repercussão geral, mas aqueles temas que são correlacionados. Eu tive experiências anteriores no próprio Supremo Tribunal Federal, fui assessor durante 2 anos do ministro Marco Aurélio, e atuava também na área recursal, com os agravos e também com o recurso extraordinário, e os recursos internos decorrentes, agravo interno, embargos de divergência, eventuais embargos de declaração e as ações cíveis originárias que versam a respeito de conflito federativo. Então, essas experiências eu tive no Supremo. Fui também assessor jurídico e coordenador geral de políticas sociais da Presidência da República, subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Presidência da República, sob a presidência do presidente Michel Temer, e, mais recentemente, antes de ter o honroso convite de assessorar o ministro-presidente, fui assessor da presidência da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Na parte acadêmica, eu sou doutor em Direito Processual pela PUC São Paulo, sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná, sou professor dos cursos de especialização da PUC-Rio, da USP, da Faculdade de Direito, e do curso de especialização em Direito Processual Civil da Escola da Advocacia Geral da União. A minha parte nesse curso que nós começamos hoje, com essa apresentação, nesse ambiente interessante, é justamente a respeito do recurso extraordinário, tanto em relação à fase de admissibilidade quanto no julgamento de mérito do recurso extraordinário, nos 2 ambientes, presencial e virtual. Vocês vão perceber que menciono sempre essa diferença, porque, de fato, há alguma particularidade na metodologia decisória do Supremo Tribunal Federal no ambiente virtualizado, assim como há também algumas particularidades na forma de decidir a partir de uma construção mais recente do Supremo Tribunal Federal, que é justamente o julgamento síncrono por videoconferência. Então, me permitam fazer aqui e ali essa diferença para que os colegas entendam aproximadamente como funcionam esses ambientes no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Neste curso, inicialmente, nós também vamos fazer uma apresentação do Supremo Tribunal Federal, um pouco a respeito da sua competência, tanto originária quanto recursal, as particularidades no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, algo muito parecido em termos de especificidades com o que foi muito bem destacado pelo Diogo Werneck na exposição que ele fez na parte introdutória quanto à admissibilidade do recurso especial. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar, embora possa parecer trivial, mas entendo como importante, que é justamente analisar as funções atuais que são exercidas pelo recurso extraordinário, que muda completamente
a partir do advento da própria repercussão geral, e é aprimorada essas funções com o novo Código de Processo Civil e, sobretudo, a partir da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal a respeito do recurso extraordinário. Então, vamos examinar essas funções, vamos analisar como é que o Supremo Tribunal Federal tem, a partir da sua jurisprudência, construído a sua própria competência para analisar o extraordinário, para analisar o agravo extraordinário, as particularidades da admissibilidade e o procedimento do agravo em recurso extraordinário, do próprio recurso extraordinário, em razão das alterações recentes do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que delegam ao ministro-presidente a competência para atuar provisoriamente como relator dos agravos extraordinários e, por exemplo, dos recursos extraordinários interpostos de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, permitindo ao ministro-presidente que lance no ambiente virtual o recurso extraordinário decorrente de um julgado proferido sobre sistemáticos repetitivos no STJ, para que a Corte examine imediatamente a natureza constitucional da matéria, para que a Corte examine a existência da repercussão geral, para que a Corte também, se for o caso, já submeta este recurso ao julgamento imediato, na existência de jurisprudência consolidada no tribunal, a partir de uma funcionalidade do ambiente virtualizado, denominado de reafirmação de jurisprudência. Então, esses são aspectos relevantes que me parecem importantes para que os colegas possam saber. Depois vamos analisar, seguindo mais ou menos de forma, vamos dizer, parametrizada com o que foi apresentado pelo Diogo, os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Até porque é importante que a gente analise como é que o Supremo tem interpretado esses requisitos e como a função principal deste curso é justamente trocarmos experiências a respeito da admissibilidade bipartida na instância de origem, nesse importante tribunal que é o Regional Federal da Quinta Região, nós vamos trocar impressões, por exemplo, a respeito da forma de compreensão do Supremo Tribunal Federal do que significa pré-questionamento, do que significa a admissibilidade de um recurso com, por exemplo, a necessidade de intimação para a complementação de peças recursais, importantes questões que ainda gravitam em torno da admissibilidade, como, por exemplo, a existência de matéria de fato suscitada no recurso extraordinário. Já avançando para questões relacionadas aos efeitos do recurso, nós vamos analisar aqui quais temas, por exemplo, que são considerados matérias de ordem pública, podem ser examinados pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo quando não amplamente discutidos na instância de origem. Ou seja, tem algumas particularidades que, no meu modo de ver, são importantes para que possamos compartilhar. A orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da desconsideração de vícios formais não graves, como é que a Corte tem se comportado em relação a essas questões, questões relacionadas ao efeito suspensivo do recurso extraordinário, quando pleiteado na instância de origem, as situações excepcionais em que o Supremo tem admitido, por exemplo, a concessão do efeito suspensivo pela própria Suprema Corte, embora o recurso extraordinário ainda esteja aguardando a admissibilidade no Tribunal Regional Federal, me parece pontos importantes para que possam ser abordados. O efeito regressivo de extraordinário na hipótese da retratação do órgão fracionário em relação aos feitos repetitivos que o Supremo entendeu como de repercussão geral, examinou o mérito, e a tese é contrária aos fundamentos do acordo impugnado. As situações em que o órgão fracionário da Corte Regional Federal poderá, por exemplo, deixar de aplicar aquele entendimento e reenviar o recurso à vice-presidência para admissibilidade de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, se é possível distinção nesse caso, as hipóteses de alegação de eventual evolução de entendimento, seja no primeiro caso a distinção, no segundo caso superação de entendimento. Então, existem algumas questões importantes que merecem ser tratadas nessa primeira fase. Além disso, nós vamos tratar também de forma específica da técnica de redirecionamento do recurso extraordinário. Existem situações, como vocês bem sabem, em que o recorrente interpõe um recurso extraordinário
e esse recurso extraordinário veicula, no modo de ver do Supremo Tribunal Federal, matéria infraconstitucional. No passado recente, antes do advento do Código de 2015, a solução mais ortodoxa da Corte era justamente por decisões monocráticas reconhecer o caráter infraconstitucional, a ofensa reflexa e simplesmente negar seguimento ao recurso ou inadmitir o recurso, a depender da nomenclatura empregada. O que o Supremo adotou mais recentemente em termos de redirecionamento do processo? Alguns chamam de fungibilidade, outros chamam de adaptação de procedimento recursal, mas me parece, com todo o respeito merecido devido aos colegas que entendem de forma contrária, que aqui é um redirecionamento. O Supremo Tribunal Federal ele examina a natureza infraconstitucional da matéria, ao invés de simplesmente negar seguimento ao recurso, encaminha esse recurso ao STJ para o que direito? Se submete à sistemática dos recursos especiais repetitivos, se examina como recurso individual, se não conhece pela inexistência de um outro requisito de admissibilidade, mas vejam que aqui nós temos uma mudança significativa de paradigmas. Por quê? Porque no passado o recurso simplesmente não era conhecido, não havia possibilidade do órgão competente examinar a questão de fundo e exercer o seu relevante papel no sistema de justiça, que é a formação de precedente em matéria infraconstitucional. E essa técnica, ela também é interessante, porque o Supremo Tribunal Federal, como os colegas vão perceber, também se aproveita, no bom sentido, da passagem do recurso pelo Supremo para submeter a questão ao ambiente virtualizado da repercussão geral, para conferir a inexistência da natureza constitucional da matéria, os efeitos da ausência da repercussão geral. Com isso, se permite que o tribunal fixe sua competência como uma corte que não examina aquele tema. Isso impede que os demais tribunais estaduais ou regionais federais, quando receberem recursos daquela natureza, já saibam que aquele tema não possui, por exemplo, natureza infraconstitucional, e o Supremo deu os efeitos da inexistência da repercussão geral. E, na sequência, o Supremo Tribunal Federal, além de aproveitar para assentar a natureza infraconstitucional da matéria e dar a ela os efeitos da inexistência da repercussão geral, encaminha o recurso ao STJ. Então, veja, são duas importantes atribuições nessa fase, uma de reconhecimento da natureza infra e os efeitos da ausência da repercussão geral, e a outra é o reenvio para o STJ, que pode, inclusive, diante de uma situação como essa, entender que o tema é tão relevante e que, a respeito da matéria, as questões se repetem na origem, e venha submeter o tema à sistemática dos repetitivos, para daí, por exemplo, a Suprema Corte assentar um precedente qualificado. Então, me parece um ponto alto na discussão atual a respeito do recurso extraordinário e do especial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Questões correlacionadas nós vamos também abordar, até mesmo para que possamos ampliar nossos horizontes a respeito do tema. Por exemplo, é possível a impugnação de decisões proferidas no ambiente virtual da repercussão geral, quando, por exemplo, se nega a existência de matéria constitucional, ou se reconhece a inexistência de repercussão geral, ou quando, por exemplo, reconhecida a natureza constitucional da matéria, reconhecida a existência de repercussão geral, o tribunal julga o mérito. É possível o recurso em uma dessas fases do processo de exame desses temas no plenário virtual da repercussão geral? Vamos tratar desse assunto. Questões relacionadas, por exemplo, a participação de importantes atores, exemplo do amicus curiae, é possível a participação na fase da configuração da repercussão geral ou só é possível no exame de mérito? Quais são as regras atuais do Supremo Tribunal Federal para a admissibilidade do amicus curiae? Pontos relevantes que a gente precisa conversar. A posição do Supremo, retornando uma casa no tabuleiro do tema, quanto à necessidade de interposição conjunta do especial e do extraordinário, e parece também um tema importante, porque guarda uma relação íntima com o que já abordado pelo Diogo. Então, essa troca de informações entre os dois tribunais, a partir daquilo que, por exemplo, o professor Luiz Guilherme Marinoni tem discutido mais recentemente em doutrina, e é um problema de fato de justiça, a zona de penumbra entre o STJ e o Supremo. Esses são temas também importantes que
pretendemos conversar ao longo dos nossos encontros por aqui. Outro ponto que me parece relevante, discutir os impactos da repercussão geral na sistemática do próprio recurso extraordinário e também o impacto da repercussão geral no sistema de justiça. E, para tanto, vamos fazer uma visita a temas relacionados ao conceito da repercussão geral, aos requisitos da repercussão geral, antecedentes históricos da repercussão geral e também as múltiplas alterações que esse importante instituto tem sofrido no sistema de justiça, notadamente no próprio Supremo Tribunal Federal, com as inovações regimentais que foram aprovadas recentemente, que tocam diretamente o tema da repercussão geral. Vamos falar a respeito do órgão competente para a apreciação da repercussão geral, quanto à inexistência do tópico próprio da repercussão geral, quanto ao exame do conteúdo alegado no tópico próprio da repercussão geral, se é possível o exame por parte do relator monocraticamente, se é possível apenas a partir do ambiente virtualizado para a configuração da repercussão geral, quanto eu estou mencionando, ao conteúdo. Então, esse é um ponto importante. As regras do procedimento do ambiente virtualizado, do reconhecimento da repercussão geral, eventuais incidentes quanto a quórum. Vejam que, recentemente, a Corte assentou o quórum de maioria absoluta para o reconhecimento da natureza constitucional da matéria, melhor, para o reconhecimento da natureza infraconstitucional da matéria. A rejeição é por maioria absoluta. No passado existia uma divergência interna na Corte, se era maioria absoluta ou se era quórum qualificado. Esse impasse foi resolvido recentemente. Quórum para a declaração de inexistência da repercussão geral é constitucional, então, quanto a isso, não há grandes questões, mas existia uma controvérsia viva no tribunal, que foi resolvida também a partir das emendas regimentais recentes, que era a votação por omissão para a configuração da repercussão geral. É um tema que é polêmico, mas que, ao longo do tempo, foi amplamente discutido e, mais recentemente, mereceu do Supremo Tribunal Federal uma resposta importante. As hipóteses de presunção de repercussão geral, como é que elas são examinadas pelo tribunal, também me parece importante. As situações que ensejam suspensão nacional, o exame da jurisprudência que assentou, por exemplo, que o relator não é obrigado a suspender nacionalmente os processos. Ali haverá um campo de atuação discricionária do relator. Então, vamos analisar alguns casos em que houve suspensão nacional, outros parecidos em que não houve suspensão nacional, qual o critério utilizado pelo relator. Me parece também um tema importante para que a gente possa conversar. Situações controvertidas que surgiram ao longo desse tempo, em torno, por exemplo, de falecimento da parte recorrente, peticionamento de desistência do recurso, perdas provenientes do interesse, em que o Supremo Tribunal Federal superou esses óbices para examinar o mérito da controvérsia e fixar tese. Vamos analisar como esse debate surgiu no Supremo Tribunal Federal. Ponto também, no meu modo de ver, alto na nossa discussão. E as situações em que, como bem no início mencionei, questões de ordem pública foram examinadas em recurso extraordinário. Será que essas decisões elas podem se repetir em feitos semelhantes? Será que ali são casos muito particularizados? Então, são esses desafios que nós vamos enfrentar quanto ao conhecimento desses aspectos relevantes e muitas das vezes até polêmicos, que vamos discutir nessa primeira fase. Evidentemente que nós vamos ter um campo reservado para a própria metodologia de gestão da repercussão geral no ambiente no Supremo Tribunal Federal e seus respectivos impactos nas cortes regionais federais, no caso do Regional Federal da Quinta Região, especialmente. E vamos conversar também dos impactos relativos recentemente às alterações regimentais e legais quanto ao processamento e julgamento do recurso de agravo em extraordinário. Então, vejam que o nosso caminho é repleto de temas que são interessantes, discussões jurisprudenciais relevantes e também
vamos manter um diálogo com a doutrina sobre temas que o Supremo Tribunal Federal também tem dialogado com a doutrina. Então, essa é a proposta quanto aos temas relacionados ao recurso extraordinário, à repercussão geral e aos recursos extraordinários repetitivos. Haverá também um espaço privilegiado para tratarmos da ótica do recurso extraordinário da repercussão geral no que diz respeito aos juizados especiais federais. Esse tema também terá um espaço privilegiado na nossa abordagem. Então, são com essas palavras iniciais que eu apresento aos colegas a proposta do curso de admissibilidade na perspectiva da Suprema Corte. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Passo a palavra ao Diogo Ferreira. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. E agora nós temos aqui presentes 26 pessoas. Eu acho que dá para abrir uma ou outra pergunta, mas se você tem que falar, vocês têm que falar cada um de uma vez para o áudio não ficar bagunçado. Alguém tem alguma pergunta para os nossos professores? Quem quiser falar, desabilita o microfone e fala. Não tendo, vocês terão a oportunidade também de conversar com eles e tirar dúvidas durante o curso por meio dos fóruns de discussão, tá bom? Para quem chegou aqui depois que eu falei, essa aula está sendo gravada e a gente vai colocar lá no ambiente do curso para que vocês possam visualizar posteriormente na íntegra, tá bom? Agradeço então ao Diogo e ao Alexandre pelo tempo aqui dessa aula inaugural, que não estava previsto inicialmente no curso, mas eu achei que seria um momento de apresentação e de contato dos alunos com vocês. Acabamos tornando o curso quase semipresencial aqui com essa aula inaugural e espero contar com a participação de todos vocês, alunos, ao longo do curso. Aproveitem para tirar bastante dúvidas, porque esses dois entendem muito desse assunto, tá bom? Vocês vão ter a oportunidade de tirar dúvidas. E ao final do curso, uma coisa que a gente fez em todas as turmas que nós fizemos presencialmente é nós criamos um grupo do WhatsApp, onde as pessoas podem ingressar, quem quiser, tá? Ninguém é obrigado a participar do grupo, mas quem tiver interesse, ao final do curso, a gente vai pegar o telefone de vocês para incluir aqueles que tiverem interesse nesse grupo do WhatsApp, que será um contato permanente que vocês têm, não só com o Alexandre e com o Diogo, mas também com os outros professores que participaram dos outros treinamentos, tá bom? Dúvidas posteriores que vocês possam ter durante a prática mesmo, que normalmente é quando as dúvidas surgem, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, boa tarde e bons estudos. Tchau, gente. Boa tarde, um abraço, pessoal. Tchau, pessoal, boa tarde, bom curso para todos. Boa tarde, pessoal. Até mais.